O olhar da Miranda sobre estoicismo, a filosofia do sucesso, é o tema da live class de hoje. E você já sabe, pegue papel e caneta porque vai ter muita coisa para anotar. Eu dividi o nosso conhecimento ao longo dessa live em 4 partes. A primeira delas, é claro, eu vou falar sobre os conceitos do estoicismo, tanto segundo o Google, conceituação do Google, quanto o olhar da Miranda, a minha conceituação, para ajudar você a concluir o seu olhar a respeito dessa filosofia e que ela se torne mais fácil para você praticar na sua vida. A segunda parte são as 4 virtudes do estoicismo, que vai fazer com que você amplie ainda mais a sua visão sobre o assunto, mas também pode te ajudar a descrever o que eu falo que é de suma importância neste planetinha, os nossos valores inegociáveis. Sem os nossos valores inegociáveis, a gente não tem um norte. Fica mais difícil entender como resolver, como decidir quando as coisas são mais sérias. No dia a dia a coisa passa, mas quando você passa numa situação desafiadora de verdade, que pode mudar a sua vida, são os seus valores inegociáveis que vão facilitar como você deve agir. Terceira parte da live class vai ser os benefícios práticos, vários benefícios práticos dessa prática filosófica de tantos nomes poderosos que mudaram a vida de tantas pessoas também. E por último eu vou falar como o método funciona. O que ele tem de diferente. E para começar, eu quero te dizer alguns nomes de estoicos famosos que com certeza você já ouviu falar. E se você for atrás da vida dessas pessoas, depois de assistir essa live class de hoje, você vai ver que elas colocavam de fato o estoicismo em prática. E essa prática estoica fazia com que eles avançassem ainda mais na vida deles e tivessem como decidir, como resolver, como ter melhores práticas na vida através do estoicismo. O primeiro deles é Sêneca. Sêneca, além de você ver as frasezinhas dele, ele era um conselheiro rico, muito rico, e um intelectual, um filósofo também. Então você vai ver lá a frase tal, Sêneca, é ele. Ele era muito rico, e isso é parte do estoicismo também, porque apesar do estoicismo, você vai perceber ao longo dessa live class, que ele tem uma abnegação, ele não se apega totalmente ao dinheiro. Por incrível que pareça, pessoas estoicas fazem muita grana. E aí a gente pode falar também de Marco Aurélio, grande imperador, um dos imperadores mais poderosos da nossa história. E, voltando um pouquinho mais, falar de Epicteto. Esse nome, ainda que Sêneca e Marco Aurélio sejam nomes mais comuns para quem está por dentro dessa parte filosófica ou quem gosta de frases de impacto, Epicteto já é uma figura de quem conhece um pouquinho mais do estoicismo, que ele foi de escravo a professor. Sim, ele teve uma ascensão muito grande numa época que era muito pior do que o que a gente conhece do escravagismo. Então, anota esses 3 nomes aí e depois pesquisa a respeito deles. Quero dar as boas-vindas a quem tá por aqui, quero dar as boas-vindas para a Cícera, da Fã de Mirandelia, a nossa fanpage que tá por aqui hoje. Que bom, fico bem feliz de você conseguir organizar a tua vida aí dentro de tudo que a gente sabe que tá acontecendo e participar dessa live class. A Ana, a Rose, para quem entrou, as minhas jeans, que são as minhas seguidoras, as minhas leitoras, pessoas que estão sempre comigo, que trocam, que conversam, que a gente tem essa deliciosa jornada juntas. Para começar essa live class, eu quero falar do conceito do estoicismo segundo o Google. E olha só o que o Google diz segundo a minha cola aqui. É uma filosofia mais popular do Império Romano, que nasceu no ano 300 a.C. por Zenão de Cítio. Quando você pensa na parte de Cristo, eu gosto de quando tem essas datas assim, né? Cristo foi um marco, literalmente um marco nas nossas vidas, inclusive temporal, antes de Cristo e depois de Cristo. E quando eu falo de antes de Cristo e depois de Cristo, eu gosto desse marco temporal ter uma tradução para nós. E a tradução aqui, imagina, 300 anos antes de Cristo ainda, essa filosofia já existia. Ela explodiu mesmo, assim. Se você for olhar a parte histórica, que é uma coisa que eu não vou me deter aqui muito, senão essa live class vai ter 24 horas. E já é difícil para mim falar menos de
para eu, né? Para eu falar menos de 1h30. Então, vamos lá. Deixemos a parte histórica, os dados muito históricos que você pode achar aí no Google em poucos segundos. Não vou me deter a isso. Mas se você pegar a história de Cristo, você vai ver muito da filosofia estoica nele. Ele tinha uma conduta muito estoica. E como eu disse para você no início, é incrível quanto o estoicismo faz com que as pessoas tenham sucesso de verdade. Por isso que o nome dessa live class é O Olhar da Miranda sobre Estoicismo, a filosofia do sucesso. E quando eu falo em sucesso, é importante dar uma esclarecida que eu não estou falando só de dinheiro, ainda que sim, dinheiro é super importante nesse plano material. É o dinheiro que viabiliza a nossa vida aqui. Sem ele, a gente não consegue sobreviver. E aquela velha coisa, né? Só pobre diz que dinheiro não é importante. Você nunca vai ver um rico desfazendo do dinheiro. Por quê? Porque a materialização através do dinheiro é o que nos faz comprovar o nosso sucesso. Por isso que as pessoas acabam ficando tão à mercê da grana. Porque é como se só quando você materializasse através do dinheiro, você comprovasse o seu sucesso. Mas neste caso, quando eu falo da filosofia do sucesso, eu tô falando de uma pessoa de sucesso em 360 graus da vida dela. Se você pegar a roda da vida lá, que vai ter realização, sucesso, felicidade no amor, sei lá, as tantas variações de rodas da vida com 6, 8, 10, 12, 15, 17 áreas. Se você pegar, eu tô falando de sucesso em todas as áreas. Não que você tenha 100% de satisfação em todas elas o tempo todo, isso é impossível. A gente varia muito, nós variamos muito daquilo que é sucesso para nós. Mas que você tenha uma satisfação boa, muito boa, boníssima, maravilhosa, na maior quantidade de áreas da vida que a gente tem nas nossas vidas. Hoje minha briga com a internet, olha só, o pessoal falando aqui, meu Deus do céu, sim, nem fale. Isso que não estamos em Mercúrio retrógrado. Aliás, sugiro que vocês olhem as datas do Mercúrio retrógrado e tem uma live class minha só falando sobre Mercúrio retrógrado, tá? Dinheiro é essencial, exatamente. É ele que viabiliza a nossa vida aqui, então não tem jeito. Esse negócio de dizer, ai não, mas dinheiro não é importante, não é a coisa... Gente, o que é mais importante no planinho, neste planinho nosso, no planeta Terra? Sobreviver. E o que mais promove a nossa sobrevivência, se não alimentação, uma sensação de segurança, de você se sentir seguro na sua própria casa, melhores condições, melhores estudos, e o que viabiliza tudo isso? Sim, o dinheiro é super importante. Só que você vai ver que o estoico tinha uma certa abnegação. E, como eu disse, é curioso, porque não é um desprezo pelo dinheiro. Não é também uma necessidade absoluta de dizer eu preciso, porque senão sem isso. Não. É um meio termo. Aliás, meio termo é uma boa palavra, uma boa definição para estoicismo. Então eu falei para você o que é o estoicismo segundo o Google e agora eu vou falar a minha visão. Para mim, essa prática filosófica, ela é uma prática de não filósofos também. Então, apesar de a gente falar de filosofia, você não precisa ser filósofo. O que é um filósofo? Você já parou para pensar no que é um filósofo? Se você já parou para pensar no que é um filósofo, no que é a filosofia, você já está filosofando, porque a filosofia é uma prática que te leva, te aproxima da verdade. Qual verdade? Da sua verdade. Porque a verdade sempre vai ter vários ângulos. Só que essa sua verdade, quando você se conhece, quando você tem autoconhecimento, quando você entende de si, quando você tem valores inegociáveis claros, quando você tem inteligência emocional, quando você tem blindagem energética, que faz com que você remova do anjo tudo que não é anjo e chegue na essência de quem você é, essa verdade, ela é mais absoluta. Porque é diferente uma pessoa chegar numa determinada verdade quando quando essa pessoa não tem verdade dentro de si. Agora, quando a pessoa tem verdade dentro dela, chegar na verdade é muito maior. O eu essencial é uma live class que eu já fiz, a última live class foi sobre o eu essencial. Se você não assistiu, sugiro que você assista. Então, esse é o primeiro ponto do estoicismo para mim. É uma filosofia para não filósofos. E ele é principalmente o que mais me chama atenção, que sempre me chamou atenção, e é por isso que eu tenho verdadeira adoração pelo estoicismo, é que ele é uma filosofia prática.
você consegue de fato colocar ela na sua vida. Aliás, se você não colocar ela na sua vida, não vai mudar nada. Mas se você conseguir entender o que ela é e começar a estudar ela e praticar ela, o caminho ensina o caminho. Você não vai sair daqui sabendo tudo de estoicismo, porque eu, Miranda, não sei tudo de estoicismo. Então, se o estoicismo é tudo isso e eu sei isso aqui de estoicismo, que já é bastante, você vai sair daqui sabendo um pedaço. E aí é a sua responsabilidade de ir atrás de mais sobre isso, de entender melhor sobre isso, porque é fascinante. E quando a gente começa a colocar essa prática filosófica na nossa vida, o nosso poder pessoal aumenta demais. Porque você vai ver que ela faz com que você seja uma pessoa poderosa. Não só para os outros. Claro, para os outros também é importante você ser visto como uma pessoa poderosa pelos outros, porque os outros viabilizam também a nossa vida neste plano. Mas é você se sentir poderosa. E aí, quando você se sente de verdade, você se torna de verdade. É a sua verdade. De novo, a verdade. A única coisa, na verdade, são 2 pontos que eu discordo do estoicismo como ele é mostrado. Eu não acredito tanto que lá, quando Zenão de Sítio trouxe para nós essa prática filosófica, eu não acredito que fosse exatamente assim, ainda que em partes fosse do que eu vou falar agora, porque o ser humano tinha muito, ainda tem essa crença de ser uma raça racional. E muito mais antigamente, porque antigamente as emoções elas eram banidas, elas eram reprimidas. Os homens, nossa, Deus me livre de demonstrar qualquer emoção, se bem que hoje em dia, eu vou te contar uma coisa, tá meio exagerada a coisa, né? Os meninos estão literalmente usando gloss. Mas enfim, vamos lá. Então, a primeira crítica que eu tenho para o estoicismo é essa sensação, essa crença de que nós somos racionais, que é uma filosofia racional e que você precisa ser uma pessoa racional e entender, apesar de entender as suas emoções, ter essa racionalidade muito forte. Por que eu desacredito disso? Porque eu acredito na teoria do cérebro trino. E a teoria do cérebro trino diz o seguinte, que o cérebro é dividido em 3 partes. A primeira parte é uma parte que já nasce pronta nos bebês, que é a parte instintiva. O medo, essas emoções mais instintivas, elas servem para a sobrevivência, que é a incumbência máxima do cérebro como um todo, mas da parte instintiva é basicamente isso. É promover a sua sobrevivência. Então, quando o bebezinho nasce, ele já tem medo, mas ele não tem o medo de ser criticado, de ser julgado, por exemplo. O medo dele é da sobrevivência. É o medo de passar fome, de sentir dor. Então, ele chora para expressar esse medo. Esse é o cérebro instintivo. Conforme nós vamos crescendo, vai evoluindo a segunda parte do cérebro, que é o cérebro emocional. E esse cérebro, ele pode evoluir ao longo de toda a vida. O instintivo, ele não tem muita evolução. É aquilo, deu, nasce contigo, é assim e pronto. Já o emocional, ele consegue evoluir ao longo da vida. Por isso que a nossa inteligência emocional precisa ser praticada sempre. Primeiro, porque a gente não aprendeu isso na infância, nem com os nossos pais, nem com os nossos colegas, nem com os nossos professores. Nós não tivemos isso. Até hoje, ainda as escolas têm dificuldade de colocar algo tão importante e tão humano quanto as emoções no currículo. E é por isso que eu digo para você, leia o meu 5º livro, Seja um Assunto que Você Domina. Porque aqui são quase 100 ferramentas para você praticar a sua inteligência emocional, vinda através do seu estado pleno de presença. Não há como você ter emoções inteligentes, ser inteligentemente emocional, ser emocionalmente inteligente sem você estar num estado pleno de presença, sequestrado pelo seu passado, pela frustração daquilo que não deu certo, pensando na ansiedade, ansioso pelo futuro, por aquilo que ainda não aconteceu. Só existe um ponto de inteligência emocional, que é o presente. E isso tudo culminando na verdade de quem você é, que é a inteligência sedutora. O que eu dei o nome a esse conceito que você vai ver quando você ler este livro. Então, leia ele. Esse cérebro emocional do cérebro trino, ele, além de ele se desenvolver ao longo da vida, ele é muito importante porque junto com o cérebro instintivo, eles formam a maior parte do cérebro do ser humano. Só 7% é composto da terceira parte do cérebro, que é a parte racional. Ou seja, nós somos muito pouco racionais.
E se você questionar essa teoria do cérebro trino, se você acreditar que isso não está certo, comece a observar no seu dia a dia. As suas reações, as suas decisões, os seus pensamentos que parecem racionais, na verdade, eles estão embasados nas emoções. Por essa teoria, ela explica que essa parte racional do cérebro existe em nós apenas para colocar em palavras aquilo que nós sentimos. Ou seja, lembra que o bebezinho tinha medo de cair, tinha medo de passar fome, tinha medo de sentir dor? Esse bebezinho foi evoluindo e ele foi entendendo novas emoções, não só as de sobrevivência. Quando ele tinha 2, 3, 4 aninhos, ele foi sendo inserido para mais pessoas. E aí aquele medo só da sobrevivência começou a se tornar um medo mais pro lado da existência, o medo da criticidade, de ser criticado pelos pais, o medo de ser julgado pelos coleguinhas. Então, essa evolução do cérebro emocional, do cérebro instintivo, que criou as emoções, que foi desenvolvendo a parte emocional, precisava expor. Mamãe, eu não gosto quando me criticam. Mamãe, estão me criticando na escola. Então, essa necessidade de falar sobre as emoções, ela é a incumbência do cérebro racional. Agora diga para mim, Cíntia Chagas, meu caro animalzinho irracional, ao qual eu me incluo, claro. Quantos de nós sabem de verdade colocar em palavras aquilo que sentimos? Inclusive tem uma frase que é muito usada, eu não tenho palavras para explicar isso. Quem faz terapia sabe a dificuldade que é você chegar no ponto daquilo que você sente. Você sente muito, mas você não consegue expressar isso em palavras. E aí o que a gente exige do outro? Que o outro expresse, que o outro fale sobre o que ele sente. Mas a gente não consegue. Isso que quem está aqui assistindo essa live class está anos-luz na frente do resto dessa racinha desprezível que faz ser humano. Quando a gente olha para essa teoria do cérebro trino, a primeira discordância que eu tenho do estoicismo, como ele é apresentado, porque eu não acredito que essa seja a essência do estoicismo, dado que o estoicismo entende tanto do ser humano, mas como ele foi difundido, veja, Sêneca, homem, Zenão de Sítio, que foi quem criou ele, homem, Marco Aurélio, homem, Epicteto, homem, e os homens têm pela biologia, pela fisiologia, mais dificuldade com as emoções, de falar, de expressar, de entender, de sentir, inclusive. E isso é explicado, inclusive no meu livro, Seja um Assunto que Você Domina, fala da diferença entre o desenvolvimento emocional do homem e da mulher. Como os homens difundiram essa filosofia e os homens têm muito mais dificuldade emocional, e imagina 300 anos antes de Cristo. Se hoje em dia um heterossexual beira a parte troglodita, imagina homens que tinham um nível de testosterona maravilhoso, mas que usavam isso para combater, de fato, para sobreviver. Ou era eles ou era eu. Ou era eles ou era o meu clã, a minha família. Então é muito fácil a gente dizer, nossa, mas a gente veio de uma ancestralidade agressiva, de homens agressivos. É claro, era sobrevivência, mon amour. É por isso que você tá aqui. Graças a esses homens que combateram, a essas mulheres que combateram também, ou que ficaram em casa promovendo a vida enquanto os homens promoviam a luta para sobreviver, que a gente tá aqui. Isso eu falo nos em todos os livros eu dou uma pincelada. Nos 3 livros do Paris Saint-Exupéry, da minha trilogia Paris Saint-Exupéry, sobre vinhos, viagens e desejo. Eu falo muito dessa parte ancestral nossa e esse nosso respeito a quem veio antes, porque a trilogia tem uma pegada sistêmica, de visão sistêmica, de constelação familiar muito grande. E a gente só consegue olhar para o futuro com sucesso de verdade. Porque nós estamos fortes no nosso presente se a gente respeitar o que já foi. E isso é uma parte do estoicismo. Você está no momento presente, você respeita o que já foi. Você respeita o que os seus pais fizeram por você. Você respeita o que os seus avós fizeram pelos seus pais que acabaram podendo fazer por você. Você respeita os seus bisavós, os seus tataravós. E não muito longe disso, essa linhagem teve que combater, literalmente combater. Então, esses homens que
trouxeram estoicismo de verdade, que explodiram o estoicismo de verdade, eles eram combatentes. Eu estou falando aqui de Marco Aurélio, que era um grande imperador. Quantas guerras esse homem comandou para ter realmente um dos maiores impérios que a nossa história já falou. Então, por isso que tem essa parte que eu acredito que tem essa parte da racionalidade, da necessidade. Se você for pesquisar no Google a respeito de estoicismo, você vai ver muito da racionalidade, da razão. Inclusive tem algumas frases em... Como é que é o nome da nossa língua ancestral? Latim. Que são estoicas, que falam tanto dessa razão. Se alguém conseguir pesquisar aí, Cícera, Zen, se vocês conseguirem dar uma pesquisadinha sem sair da live class, dá uma olhadinha em alguma palavra e alguma frase latina. Latim, né? Será que é latina, gente? É assim mesmo essa conexão? É. Enfim, que o estoicismo traz muito forte para nós. Então, eu acredito que essa razão tão presente é por conta desses homens combatentes que explodiram o estoicismo. A gente vê muito poucas mulheres estoicas. Ainda que eu acredite que, por exemplo, Cleópatra fosse uma mulher bem estoica, pela história dela, se você olhar. E outras tantas, Helena de Troia, tantas outras que eram poderosas. Aliás, uma pessoa poderosa sempre vai ser estoica. É impossível não ter estoicismo, a não ser que seja só uma fachada. Ela se mostra poderosa, mas a hora que ela deita lá na caminha dela, ela não passa de um cachorrinho com o rabinho no meio das pernas. Agora, aquela pessoa poderosa de verdade, que é poderosa, que se mostra e que vive isso internamente, essa é estoica. Com certeza ela é estoica. Então, essa primeira discordância minha sobre o estoicismo, da parte racional humana, acredito eu que venha de o estoicismo ter sido tão difundido por homens combatentes. E a segunda parte é o controle emocional, que é parecido, né? Tá lado a lado ali. O estoicismo fala muito, se você pesquisar no Google, fala muito do controle emocional. Controlar as emoções. Ele até fala que não é nem reprimir, nem esconder, nem renegar as emoções. Mas ele fala do controle emocional. E aqui vem uma parte que eu quero dizer pra você. Não há como controlar as suas emoções, caro animalzinho irracional. E você sabe disso. Quando você ficou com aquela raiva daquela pessoa, quando você sentiu ansiedade por aquele projeto que estava quase acontecendo, você encontrou aquela outra pessoa que ia falar contigo, aquela ansiedade toda. Quando você morreu de medo numa rua escura, sozinha, com uma pessoa estranha vindo em sua direção, quando você morreu de medo, quando você foi de fato assaltada, quando teve alguma situação, quando você morreu de medo, quase literalmente morreu de medo da morte numa doença séria, quando você ficou doente de verdade, você sabe que não há como controlar as suas emoções. Mas há como você gerenciar. E foi pensando nisso que eu escrevi o Seja um Assunto que Você Domina. Para tirar essa sensação da raça humana de controle emocional e colocar o ser humano poderoso que gerencia aquilo que sente. Porque como eu falo no Seja um Assunto que Você Domina, você só pode gerenciar as suas emoções. Você só é um assunto que você domina quando você gerencia aquilo que você sente. E as suas emoções é o que há de mais poderoso, porque é isso que nos diferencia dos demais animais, não é a racionalidade. A racionalidade, como eu já disse para você, só serve para colocar em palavras o que você sente. Então a racionalidade é diferente, nossa, em outros animais? É. Mas ela serve às emoções. Então, quem vem primeiro? As emoções. Por isso ela é tão poderosa em nós. Nada é mais poderoso do que a raiva bem direcionada para tirar você do lugar de conformidade, de estagnação, de preguiça muitas vezes. Nada é mais poderoso para fazer com que você veja todas as possibilidades do que o medo. Quando você consegue direcionar ele, quando você consegue gerenciar ele, ele te mostra as possibilidades e também te mostra aquelas que são só invenção da sua mente. Nada é mais poderoso do que a tristeza para nos colocar no verdadeiro mergulho para o único que faz sentido, o de dentro.
O único sentido que faz sentido de dentro. Nada é mais poderoso do que a alegria, do que o afeto, que são as emoções que te colocam num lugar de encantamento tão grande que você se torna uma pessoa poderosa, sendo um assunto que você domina. Olha aqui, a Cícera colocou lá, amor fati. Olha só, tem muita expressão em latim no estoicismo. O amor fati é o ama teu destino. É você... Esse amor, no sentido do amor fati, é pro lado do amar o seu destino, é mais pro lado da aceitação. Porque o amor, dentro do estoicismo, ele muitas vezes nos cega. E é aqui que eu gosto mais ainda do estoicismo, porque ele se aproxima da parte da visão sistêmica. Na live passada, eu falei, na live do Eu Essencial, eu falei, foi até uma pergunta que foi feita aqui, sobre o amor, sobre essa lealdade exagerada que nós temos, porque como diz Bert Hellinger, o criador da visão sistêmica, da constelação familiar, é tudo por amor. Se você parar para prestar atenção, todas as suas ações são amor, por amor. Mas amor a quem? Que amor é esse cego que nos faz fazer tantas coisas, muitas vezes esdrúxulas? E a gente usa isso como desculpa ainda. Ah, mas eu fiz porque eu amo fulano. Mas é sério, gente? Que é isso? Que absurdo. Cadê os valores inegociáveis aí? O amor não é um valor inegociável, tá? Só para dizer para você. Então, quando ele fala o amor fati aqui, ele tá dizendo mais no sentido de uma aceitação do que numa veneração, adoração. Porque esse é o verdadeiro amor. O amor real, que eu digo que é o único, que é o amor próprio, é você ter uma aceitação de si. Você só ama verdadeiramente alguém quando você aceita. Ah, mas eu critico mesmo, mas eu falo mesmo, mas eu não gostei mesmo. Então você tem muita coisa misturada com esse seu amor. Tem muito ego misturado com esse seu amor. Porque quando você ama de verdade, você aceita. Inclusive, essa aceitação do estoicismo é tão grande, eu vou falar ela depois também. Que você consegue aceitar até o comportamento de um Dom Juan de merda. Mas como assim uma pessoa de merda? Esse meu livro aqui fala exatamente sobre pessoas e situações abusivas tendo a capacidade de vacinar você contra elas. Leia, ele é imprescindível porque você vai ter um Dom Juan na sua vida. Seja o livro ou seja as pessoas, seja um homem. Escolha o livro, é muito melhor do que uma situação abusiva. E aqui, quando você entende esse livro e você entende, olha só, essa pessoa é uma pessoa de merda. Pode continuar sendo uma pessoa de merda, mas bem longe de mim. Porque aqui, Dom Juan de merda, nunca mais. Então essa aceitação é a aceitação integral, que é a mais difícil, porque a gente resiste contra tudo. A gente resiste contra o que somos, contra o que o outro é, contra o que o mundo é, contra não sei o que lá. Quando eu falo racinha desprezível, esses dias uma pessoa disse, nossa, mas tu tá com depressão. Eu disse, eu com depressão? Olhe bem para mim, Cíntia Chagas, eu tenho cheiro de depressão. É simplesmente a verdade. A raça humana é desprezível. Por quê? Porque está perdendo a essência do ser humano, que é maravilhoso, que é riquíssimo, que é divino. Mas quando você olha o comportamento da raça humana, desprezível. Vai dizer que não. Para e presta atenção. Tira esse filtro cor-de-rosa de acreditar que esse mundo é maravilhoso. Esse mundo é um mundo de provações, literalmente. Entende? Deixa eu ver se teve algum outro comentário além desses. Amor fati, ama o teu destino, isso. Amo estoicismo. Estoicismo é tudo de bom. Estoicismo é muito bom. Então, essas são as duas contrariedades que eu vejo no estoicismo. Essa parte do racional, de acharmos que somos racionais e não somos. E a parte do controle emocional, de tentar controlar as emoções, que você não controla. Você apenas gerencia. E quando você aprende a gerenciar de verdade, você eleva esse verbo para um verbo melhor ainda. Usa as emoções. Então, não controla, mas gerencia e gerencia tanto a ponto de usar as emoções. Aí, mon amour, você virou, de fato, um assunto que você domina. O que é ser um assunto que você domina? Se isso dá corte, tá? Um corte legal, inclusive, que eu vou falar agora. O que é ser um assunto que você domina? É você dominar todos os assuntos que compõem quem você é. Todos os assuntos que são você. O seu autoconhecimento, o seu autocontrole, o seu amor próprio, a sua essência, o estoicismo que você gosta, que você quer aprender. Tudo aquilo que faz parte do ser que você é um assunto seu.
E você é um assunto que você domina quando você domina todos esses assuntos. Ou está em fase de dominar. O estoico confia fortemente na razão. E aqui é a pegadinha. Porque a nossa razão só serve para dar base para as nossas emoções. Nós não somos seres racionais. Nós somos seres emocionais. Essa o estoico confia fortemente na razão. Eu imagino que Marco Aurélio deve ter falado isso. Eu imagino que Sêneca poderia falar isso, ainda que Sêneca tinha uma pegada muitas vezes mais romântica, por ser muito filósofo, né? Eu imagino que Zenão de Sítio pode ter falado isso. Ou Epicteto. Imagina, Epicteto veio, vamos botar lá, Marco Aurélio, imperador, combatente, bravo, aguerrido, forte, machão, testosterona a milhão. Você acha que ele ia dizer que ele sentia? Claro que não. Agora vai lá. Epicteto, escravo, açoitado, destruído, humilhado, desprezado. Sofreu uma crença limitante do esforço desgraçada, porque todos eles tinham crença limitante do esforço. E até hoje, que nós não precisamos nos esforçar para absolutamente nada. A gente tem crença limitante do esforço. Quem dirá naquela época que precisava ter esforço mesmo. Para pegar uma água, você tinha que atravessar quanto para pegar a água lá no poço. Para fazer um xixi, você tinha que sair de casa para fazer xixi, porque só tinha patente fora. Então imagina, esse cara que era um escravo, com todas essas crenças limitantes, com todas essas dificuldades, se tornou professor. E ele era um estoico. É claro que para essas pessoas a razão tá incrustada dentro delas. Faz parte, não tem como. Mas hoje nós temos uma outra visão de vida. Principalmente nós mulheres. E aí a gente consegue colocar as emoções e entender o poder delas. Não para controlar o que sentimos, para gerenciar a ponto de usar o que é sentido. Por quê? Porque porque emoção é energia. Emoção não é uma coisa que você sinta no cérebro. Ele é um disparo do cérebro que faz com que o seu corpo receba a expressão química dessa emoção. Existe uma substância para cada emoção que, combinada com várias outras, tem essa gama emocional toda que nós somos. Que nós somos. Porque nós somos pura emoção. Emoção e água. Ou como dizem uns aí, somos melancias adoçadas com as nossas emoções. Porque uma melancia é pura água, né? Somos nós, um laguinho de emoções. Só que a gente se deixa levar tanto por isso que a única forma de parecer possível para uma existência que não seja dependente emocional, que não seja turvamente emocional, é a razão. E não é. Enquanto a gente tiver essa visão da razão, a gente não consegue aproveitar ao máximo o poder das nossas emoções. O poder maravilhoso das nossas emoções. Então, esses foram os 2 pontos que eu discordo do estoicismo. Tanto a parte de sermos racionais, dessa razão fortemente colocada na prática filosófica, quanto do controle emocional, porque não acredito que haja como controlar as emoções, senão gerenciar a ponto de ser capaz de usá-las. E a segunda parte da live class, o olhar da Miranda sobre o estoicismo, essa filosofia do sucesso maravilhosa, poderosíssima, são as 4 virtudes cardeais que o estoicismo prega.